Deus abençoe mais uma vez todos os meus amigos, nossos irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos grandiosamente nesta manhã, ou nesta tarde, nesta noite, ou nesta madrugada. Por quê? Porque apesar de nós estarmos aqui ao vivo, alguns lugares do Brasil, alguns estados, o horário é 2 horas, 3 horas menos do que aqui em Brasília. E também em outros países, né? Alguns outros países, outros continentes, graças a Deus, a rádio já chegou em alguns lugares do mundo, como na África mesmo, graças a Deus, e outros lugares. Então, de repente, você está nos escutando agora ao vivo, pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, ou pela madrugada. Tá bom, povo de Deus? Eu quero convidar meus amigos, meus irmãos, para continuar mandando o seu pedido de oração para o nosso DDD 62994 71 29 46. DDD 62 994 71 29 46. Ou então DDD 61 992 31 15 91. Você manda seu pedido de oração através de mensagem de voz, mensagem de texto, falando o seu nome, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Ou então você que deseja nos ajudar na obra missionária, doando o CD, o qual nós evangelizamos, nos ajude a ganhar almas em espírito e em verdade para Jesus, tá bom? Ou então o nosso canal no YouTube, Igreja Eterna da Grandeza de Deus Oficial, Igreja Eterna da Grandeza de Deus Oficial, o Missionário Francinaldo Salviano Oficial, Oração por Todos que Sofrem Oficial, e também o canal da Rádio Paz Eterna Oficial, tá bom, povo de Deus? Ou então o canal do YouTube da Missionária Grede Lima da Silva Oficial, Missionária Grede Lima da Silva Oficial, tá bom, povo de Deus? Principalmente você, senhora, você, mulher, que precisa ouvir uma palavra abençoada, entra lá no canal do YouTube da Missionária Grede Lima da Silva Oficial. Ou então o Facebook, o Facebook da Missionária Grede Fernanda Lima, é o Facebook da Missionária Grede Fernanda Lima, ou o nosso Facebook, Missionário Francinaldo Salviano. Eu estou aqui com a minha esposa, a missionária Grede, e ela vai levar, uma palavra abençoada para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua família, enfim, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, enfim, para onde você está, tá bom, povo de Deus? Eu vou passar essa mensagem abençoada para ela e vou estar aqui para participar desta programação abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos queridos, ouvintes desta programação da Rádio Paz Eterna. Nós vamos fazer uma reflexão aqui na palavra do Senhor, aqui em 1 Coríntios 1, versículo 26. Nós vamos falar da vocação dos santos. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero fazer essa reflexão aqui, queridos, na chamada, na vocação dos santos do Senhor. Naqueles de quem Deus ele escolheu para uma boa obra. Graças a Deus, queridos, graças ao nosso Deus, que Ele é poderoso, Ele é de mão limpas, de coração limpo. Deus, Ele é incorruptível. E por isso, Ele tem toda a majestade e Ele tem todo o poder. E por isso nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Deus, Ele não é como o homem. Nós temos visto que nesse tempo de hoje, ele é um tempo tecnológico, um tempo de avanços, né? Na tecnologia, nos estudos, no conhecimento, né? Embora eu admire o conhecimento, embora eu admire a ciência, a história, mas nós temos que maravilhar, queridos, da simplicidade de Deus e da força do seu poder. Da força do seu poder. Nenhum estudo, nenhuma teologia pode derrubar a tese de que a palavra ela deve ser interpretada por ela mesma. Nós não podemos, pela ciência, pela história, querer mudar o significado da palavra de Deus, né? A palavra é interpretada por ela mesma, e por algum espírito de revelação, de ciência e história, será acrescentado, enriquecido o texto. Mas nada que fuja do próprio texto, nada que fuja da própria interpretação. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque esse texto é um texto claro, que o apóstolo Paulo ele vem falar sobre os simples, sobre as coisas desprezadas, sobre os humildes, sobre aqueles que não são. Eu escolhi a abertura dessas mensagens com esse texto, porque esse texto é um texto inconfundível, queridos. Porque ele é bem explicado, não tem como ser modificada a interpretação desse texto. E eu vim trazer esse texto para dizer que você que é desprezado, você que é simples, você que é humilde, você tem sim valor no reino de Deus. E você pode sim ser escolhido por Deus. E mais, o próprio Deus é que escolhe as coisas desprezíveis. O próprio Deus é que escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. As que não são, para reduzir as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então é um texto que vem nos levantando as coisas simples. Porque esse tempo é um tempo de tanta tecnologia, tanta ciência. A história é importante, a ciência é importante. Mas nós não podemos esquecer do poder de Deus. Não podemos esquecer
da manifestação do Espírito de Deus, que levanta os simples, que levanta os que não são. O texto vai dizer que Deus é quem escolhe aqueles que não são importantes de nobre nascimento, que não são poderosos, que não têm sabedoria segundo a carne, né? Por que eu estou falando isso, queridos? É porque muitas das vezes a ciência, a história, os teólogos, eles querem desmerecer aquilo que Deus escolhe, aquilo que Deus faz. E nenhum conhecimento, nenhuma história, nenhuma ciência pode querer desmerecer e pode querer derrubar aquilo que Deus faz. Porque quando Deus diz que faz, Ele faz. Mas Ele faz é justamente por isso. É por causa, muitas das vezes, do estriba no conhecimento, do estriba na história, na ciência. E Deus, Ele vai nos mostrar que Ele não precisa de nada disso. Quando Ele quer revelar o seu segredo aos seus pequenos. E Ele quer usar os seus simples. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, muitos estudos e teólogos se baseiam no apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo era um homem culto, era um homem inteligente, era um homem de posição. Nada contra ao conhecimento, nada contra a posição, nada contra a reputação. Mas você tem que aprender uma coisa. Eu quero chamar a atenção dos teólogos desta época. Se você admira, teólogo, que o apóstolo Paulo era culto, que ele era inteligente, que ele tinha posição, você tem que admirar também o que ele está falando na palavra. Você tem que admirar que ele se esvaziou. Os textos que o apóstolo Paulo escreveu são textos simplificados, para que nós venhamos entender a simplicidade do evangelho do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele não vai falar apenas grego, aramaico, hebraico, mas Deus, Ele quer falar numa linguagem simplificada, e que o simples, tanto o simples como o culto, venha entender a sua mensagem, a mensagem da pregação do evangelho, do reino de Deus, a mensagem da cruz. E nada melhor, queridos, de falar deste assunto do que o próprio apóstolo Paulo. Porque ainda que ele fosse culto, que os teólogos não falam muito, só vão-se em cima do seu enriquecimento de sabedoria humana, embora eles só visam mais essa parte, muitas das vezes se esquece de falar o que ele mesmo falou, o apóstolo Paulo. Que ele se esvaziou da sabedoria humana. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi marcado pelo retrato da simplicidade do evangelho. O apóstolo Paulo, ele com toda a cultura, com toda a sabedoria, com toda a tradição judaica, de religião, de religiosidade, ele era o perseguidor do evangelho. Ele era um protetor da religião. E por causa disso, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. E quando é que tudo isso vem ser derrubado na vida do apóstolo Paulo? É quando ele vai para o caminho de Damasco. Quando ele vai para mais uma missão
em perseguição da igreja, em busca de prender cristãos, de perseguir o evangelho. Ele, no caminho de Damasco, ele se encontra com o autor e consumador da nossa fé. Ele se encontra com o fundamento da igreja. E todo pregador do evangelho, que embora ele conheça, tenha conhecimento, o conhecimento historiador, o conhecimento da ciência, mas não conheça o fundamento, ele tem que ir pelo caminho de Damasco. Ele tem que passar pelo caminho de Damasco. São aqueles pregadores que eles, por terem sabedorias humanas, por terem posições sociais, porque agora, irmão, eu tenho que falar, eu fui chamada para falar e para pregar o evangelho. Agora pegou moda, irmão. Promotor agora é pastor. Advogado agora é pastor. Médicos são pastores. Juízes são pastores agora. Nada contra. Missionária, você tem alguma coisa contra alguém ter uma posição social e ser pastor? Não, nada contra. Nada contra você ser pastor. O que eu sou contra? O que eu, missionária, sou contra? Eu sou contra o advogado querer pastorear com o conhecimento que ele tem da advocacia. Ele querer trazer regras da advocacia para o altar do Senhor Jesus. Não funciona, queridos. Porque agora, queridos, tem uma moda avarenta, uma moda de ganância, de avareza. Uma pessoa não pode ter um bocado nas mãos para oferecer que ela já é promovida. Mas, missionário, você não entende que Deus pode chamar alguém da sociedade, alguém eu concordo, sim. Mas desde que vocês, posicionadores da sociedade, entendam que para vocês pastorear o rebanho do Senhor, vocês têm que se esvaziar do compromisso social, da autoridade social que vocês possuem, que vocês exercem, para exercer uma autoridade simplificada de um pastor de igreja. É porque assim, queridos, a gente não pode mais pregar o evangelho. Quando os simples vão pregar o evangelho, que vão trazer conserto, exortação, que vão trazer palavras, a palavra de Deus começa a se contradizer. Começa a se meter os advogados pelo meio, começa a se meter os peritos criminais, começa a se meter os promotores, os juízes da lei, começam a se meter pelo meio. Porque não pode falar, tal palavra não pode dizer? Como assim não pode dizer? Por que não pode dizer? Não, porque aí começam a contradizer, começam a mudar os significados. Não, queridos. A palavra é clara. A palavra de Deus é clara em todos os sentidos. A palavra vai esclarecer. E nós precisamos compreender isso. Nada contra alguém da posição social ser um pastor. Mas você tem que fazer como o apóstolo Paulo. Você tem que se esvaziar do seu conhecimento, da sua sabedoria humana, para que você possa exercer o poder de Deus. Senão vai dar confusão. Senão vai negligenciar o evangelho. Senão não vai dar fruto como deveria no evangelho. E vai perverter. Então o apóstolo Paulo, ele tinha retratos da simplicidade. Porque ele saiu para mais uma perseguição no evangelho.
E no caminho de Damasco ele se encontra com o fundamento da igreja, que é o Senhor Jesus. E sabe o que acontece quando muitos são levantados pela sua sabedoria humana? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele tem que dar uma voltinha no caminho de Damasco, porque você sabe o que acontece com uma pessoa no caminho de Damasco? Seja ele perseguidor, pregador, cheio da sua sabedoria humana, no caminho de Damasco se cai do cavalo. No caminho de Damasco se fica cego. No caminho de Damasco, quando cai do cavalo, quando se fica cego, então você vai precisar de ajuda. E aí, quando você precisa de ajuda, é que entram os simples. O apóstolo Paulo vem falando isso em todas as suas, na maioria das suas escritas, ele vem falando isso. Porque ele entendeu o que é isso. Isso aconteceu com ele. Ele se encontrou com Jesus. Jesus foi tratar com ele por causa da perseguição da igreja. E Jesus foi claro com ele: por que me persegues? E caindo ele do cavalo, ficando cego, ele ficou 3 dias cego, a palavra de Deus vai dizer. E ele teve que se submeter, ele teve que se esvaziar. E a palavra vai dizer que Deus vai usar Ananias para orar e para devolver a visão a Paulo. E aí começa aquela nova trajetória dele, abandonando cargo, título, posições, para simplificar no meio dos cristãos simples, para começar a aprender do Senhor Jesus com pessoas simples. Vocês acham que toda essa simplicidade do apóstolo Paulo, que embora ele fosse sábio, ele vem exercendo e falando dessas coisas simples, como ele fala aqui, não muitos foram chamados de nobre na semana, reparai-vos a vossa vocação. Ou seja, ele começou a estar no meio dos cristãos, e ali ele começou a ver a manifestação do poder de Deus no meio dos simples, como o apóstolo Pedro, né? Como João, como Barnabé, né? Então ele começou a ver assim, o apóstolo Paulo, ele aprendeu muito com o apóstolo Pedro, muito, e Pedro consequentemente deve ter aprendido muito com ele também. Então ele teve que se submeter aos simples, e ele passou a entender que tudo aquilo que ele tinha dentro dele, na sua mente, era a sabedoria humana, que para nada estava adiantando, estava servindo. E agora então ele se submete ao ensino dos simples, daqueles que andaram com Jesus, e que embora ele é o Filho de Deus, ele falou na linguagem mais simplificada o Senhor Jesus. Embora ele falasse em hebraico, em aramaico, a linguagem de Jesus é uma linguagem popular, é uma linguagem simples, é uma linguagem de fácil discernimento. As palavras do Senhor Jesus. Então, queridos, eu deixo essa mensagem aqui, chamando a atenção de vocês que são cultos na palavra, de vocês que são historiadores, que estudam história, ciência da Bíblia. Respeito, admiro
amo as histórias narradas pelos historiadores, mas vocês têm que admitir que o poder de Deus ele vem da simplicidade. E vocês têm que considerar o ministério das pessoas simples. Porque vocês são historiadores, estudam a ciência e vocês têm muito conhecimento disso. Mas vocês não podem negar que as coisas simples são usadas por causa da graça e do poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Então considerem as coisas simples. Porque o que eu estou vendo que está acontecendo hoje? É que estão se contando muitas histórias, muitas narrativas de histórias, muito conhecimento científico. E a linguagem simples que liberta, que salva, que cura, que transforma, não está sendo pregada. Não está sendo pregada porque estamos desprezando a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus, que cura, que liberta e que transforma a vida das pessoas. Então, admiro você que estudou muito, admiro você que tem uma posição social e digo, não sou contra que qualquer um que tenha uma posição social seja um pregador do Evangelho. Mas eu sou contra que você venha para o púlpito cheio da sua sabedoria humana, dos seus costumes tradicionais, sociais, e não se submetam à simplicidade do Evangelho e da palavra de Deus. Isso eu sou contra. E concordo que Deus usa tanto o simples como o culto, mas desde que o culto se esvazie das suas culturas tradicionais e sociais. E digo a você, simples, desprezado, rejeitado pela sociedade, você tem um grande valor diante de Deus. Porque Deus, Ele usa inúmeros dos simples, quando Ele usa poucos dos cultos. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, porque a própria palavra diz que Ele não faz acepção de pessoas. É por causa do eu, do ego, sabe? É por causa do conhecimento humano, social, que muitas das vezes faz a pessoa se estribar em cima do seu conhecimento e as pessoas começam a dizer, não, aquele ali está falando porque ele conhece, porque ele estudou, porque ele tem uma posição social, porque aquele ali é o juiz, aquele ali é o advogado. Mas quando o simples começa a falar, todos vão ter que reconhecer. Este está falando pelo poder e pela graça e pelo conhecimento de Deus. De Deus. E é isso que vale para Deus. É quando o nome dele é exaltado e glorificado sobre a terra, sobre esta nação. Aleluia. Então fica aqui a palavra do Senhor para nossa reflexão, né? Eu termino adorando o Senhor, exaltando o Senhor, porque ai de nós, lixo do mundo, escória de todos, restolhos da vida, se não fosse o Senhor, se não fosse o nosso Deus na nossa vida. Mas porque Deus é Deus, você é simples, você é rejeitado, desprezado, você tem uma oportunidade no reino de Deus. Aleluia. Você tem uma utilidade para o Senhor Jesus.
Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai. E nós te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, que Deus abençoe, né, a todos que ouviu esta mensagem. Irmãos, eu quero que os irmãos coloquem a palavra em prática. É igual eu falei minutos atrás. O problema é que muitos pastores, pregadores, colocam muita dificuldade, né, sobre o evangelho, e aí dificulta as pessoas buscar Deus. Dificulta, é muito peso e não tem necessidade, não é necessariamente a gente colocar um enigma para as pessoas, ou seja, enigma quer dizer dificuldade, não é necessário. Nós temos que pregar para as pessoas fazer o bem, o que é fazer as coisas certas, o que é amar a Deus, amar o irmão, o próximo, investir na obra de Deus, não é? E outra coisa que eu vou acrescentar aqui na mensagem da missionária, até mesmo os deputados, né, políticos, pastores, né, que quer trazer para o altar o ensinamento lá da política, né, e não é por aí, né? Nada contra, mas desde que venha deixar a sabedoria humana lá no seu trabalho, e que no altar venha para a palavra e para o espírito da palavra, tá bom, povo de Deus? Continue mandando o seu pedido de oração através da mensagem de voz, mensagem de texto, para o nosso DDD, né, para o nosso WhatsApp, o DDD 62 994 71 29 46, ou DDD 61 992 31 15 91. Que Deus abençoe a todos, e quero pedir para todos que nos escutam através da rádio, principalmente senhoras, mulheres, adicionar o WhatsApp, né? O WhatsApp da missionária, o DDD 61 992 31 15 91. De repente, se você quer conversar, falar da sua vida, pedir uma orientação, então liga através da mensagem de voz, mensagem de texto, no DDD 61 992 31 15 91, que é o contato, o WhatsApp da missionária, tá bom? Ou então o YouTube, né, o YouTube da missionária, que é Missionária Grede Lima da Silva Oficial. Missionária Grede Lima da Silva Oficial. E tem outro canal do YouTube, Missionária Grede Lima da Silva, não tem o oficial, tá bom? Ou então o Facebook, Missionária Grede Fernanda Lima, tá bom, povo de Deus? Que Deus abençoe na santa paz do Senhor Jesus. Ou então você quer nos ajudar na obra missionária, escute, eu conto com você, conte conosco, conte com as nossas orações, com a mensagem transparente, a mensagem que vai edificar a sua casa, sua família, sua casa, enfim, seu trabalho, e pode ter certeza que o melhor de Deus está por vir. De repente você quer nos ajudar, né, adquirindo, doando um CD para a obra missionária, para nós continuar trabalhando, fazendo esse trabalho missionário. Então ligue nos contatos que nós estamos passando para vocês no decorrer de toda a programação através da rádio Paz Eterna. Vamos ouvir uma canção bonita, em seguida nós voltamos com o programa da rádio Paz Eterna. Que Deus abençoe.